Olá, meu bom dia a todos, espero que todos estejam bem e hoje veremos o efeito simples utilizando o recurso de pelos com um texto estilizado a partir desse sistema de partículas. Eu vou usar a versão 3.4.1 e vamos usar um objeto plano para começar o nosso entendimento. Eu vou estendê-lo pelo eixo Y, vou mudar a visão por cima, vou estendê-lo pelo eixo X. E aqui é onde nós vamos fazer o nosso texto ou qualquer desenho que vocês queiram para criar o efeito estilizado. Vamos entrar com esse objeto de malha no modo de edição e vamos usar o botão direito, subdivide, e vamos subdividir aqui em 150 cortes. Agora temos uma malha com a topologia bem interessante. Vamos voltar para o Object Mode. E aqui nós vamos mudar o nosso modo para um modo chamado Weight Paint, que é a pintura de peso. Vai surgir o pincel, nós vamos selecionar o Draw e vamos mudar o raio desse pincel aqui em cima para 25 pixels. Agora eu posso fazer um texto, posso fazer um desenho, posso fazer uma ilustração que eu queira na malha. Nesse exemplo eu vou usar um texto, então eu vou escrever palavra. E note que quando eu faço o texto onde eu desenhei, se eu vier aqui na barra de propriedade da direita, no ícone do Object Data, já que ele é uma malha, tá? Vocês vão ver que ele criou um grupo de vértice, do qual o próprio programa já deu o nome de Group. Eu vou mudar o nome do grupo para a palavra que eu escrevi, que é Ana, que aí facilita a minha visualização. Agora retornamos com o efeito produzido para o modo Object Mode. Não vamos ver nada aqui, tá? O que nós vamos fazer é atribuir para o objeto, aqui eu posso movimentar o gizmo. Vamos usar o sistema de partículas. Particle System. Se vocês derem um play, vocês vão ver que ele começa a emitir um bocado de partículas emissoras. Não é bem o que eu quero o sistema de fios, que são os cabelos. Então eu mudo aqui de Emery para Hair. Agora nós vamos ter somente pelos. Aqui embaixo eu vou ativar o Advanced e vou mudar nessa opção o Hair Length, que é o comprimento dos fios, para 0.08. Vocês vão ver que eu tenho uma quantidade de pelos agora com um comprimento menor. Para eu poder utilizar aquele grupo de vértices do qual eu fiz o desenho do texto Ana, eu vou correr as propriedades de partículas até encontrar uma guia chamada Vertex Groups. Vou correr com o scroll do mouse e nela vocês vão ver que existe a opção chamada Density. Eu vou clicar na caixinha e vou selecionar o grupo que eu criei chamado Ana, que é a palavra. Observe que ele só vai jogar as partículas justamente onde eu fiz o desenho. Porém a densidade aqui dessas partículas está muito pouca. Então nós vamos fechar o Vertex Groups, vamos abrir aqui a opção Physics, e na Física vamos deixar o tipo em Newtonian, e nas forças, em Brownian, nós vamos usar o fator 0.01, para poder embaralhar um pouquinho mais os fios. Fechamos a propriedade Física, e vamos abrir a propriedade que nós ativamos no Advanced, que é o Children. Nela nós vamos usar esse recurso chamado Interpolated. Veja que eu dou mais volume ao texto. E eu tenho aqui um efeito interessante de um texto padronizado a partir de um desenho. Poderia ter sido qualquer texto, poderia ter sido uma logo, poderia ter sido uma figura que eu tivesse feito à mão para poder cumprir aqui o procedimento de produção dos fios. Mas eu gostaria de ter algo mais interessante. Então eu vou olhar por cima, vou utilizar aqui a vista a partir desse ângulo, clicando em View, Align View, Align Active Camera to View. Eu queria somente que aparecesse o efeito dos fios que eu gerei aqui junto à malha. Então, como eu sei que a malha tem esse grupo de vértices que eu apliquei o efeito de fios, eu vou voltar minha atenção aqui para a propriedade de modificador e vocês vão ver que existe o modificador Particle System. Eu vou converter em Mesh. Olhem para cá para a Outline. Quando eu clicar, ele gera um objeto no formato de Mesh.
É esse que nós vamos usar para fazer o efeito que precisamos. Então o plano já não vai mais me servir. Eu posso ocultá-lo, posso excluí-lo aí do efeito. Selecionando o texto, se eu tentar renderizar esse texto da forma que ele está aqui, eu não vou conseguir. Porque para poder renderizar é preciso que essa malha tenha faces. E aqui ele não deixa faces, ele vai deixar somente arestas e vértices. Então, para poder fazer a face, eu vou selecionar o texto, usar o botão direito e vou converter em curva. Notem que agora ele tem o ícone de curva. Aqui embaixo o Object Data vai ser de curva. Eu abro e vou abrir essa opção chamada Geometria. Vou correr com Scroll até encontrar a nossa guia chamada Bevel, que é o chanfro. No modo Round, nós vamos mudar esse fator deft aqui 0.001. E aqui eu consigo aplicar um efeito tridimensional junto ao texto. Se eu quiser renderizar agora o texto, clicando em Render Image, vocês vão notar que vai aparecer um texto aqui. Mas eu gostaria de convertê-lo novamente em malha. Então eu seleciono ele, novamente botão direito, Convert to Mesh. Com o texto selecionado, eu entro no modo Edit Mode, seleciono ele com a tecla A e vou usar aqui o recurso M. Com o menu Merge, eu vou usar o By Distances. E aqui embaixo vocês vão ver a quantidade de vértices dobradas que ele removeu. É interessante que vocês façam isso. Agora, voltando ao Object Mode, eu posso aplicar, já que ele agora é uma malha, um material, clicando em Material, New, posso usar aqui uma coloração com uma superfície do tipo Emission. Vou usar aqui uma tonalidade azulada, vou dar uma pequena força aqui para ele e vou ativar em Render Properties o Bloom. Usando a vista agora pelo modo renderizado, vou mudar Viewport aqui para o Rendered. Clicando fora, vocês vão ter um efeito aqui, que se eu quiser intensificar o Bloom desse texto, eu posso vir em Word, no Color, eu diminuo essa intensidade de fundo, e agora, voltando em materiais, eu intensifico esse efeito do Bloom. Se quiserem renderizar, está aí o nosso texto, com efeito de fios de forma bem simples, utilizando o sistema de partículas. Fica a ideia, bom proveito e até a próxima.